A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Abramos as nossas Bíblias no capítulo 19 do Evangelho de João. Chegamos ao texto áureo, ao ponto central da nossa fé. Toda a espiritualidade cristã tem a ver com a cruz. Aliás, a cruz é o centro da nossa fé. Rito final, processo último que antecede a crucificação de Jesus, do versículo 1 ao versículo 16. João 19, 1 e 16. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem, expressão latina famosíssima, exe homo. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe respondeu nada, não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritaram: Se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata, e era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Deus bendito, eu quero te pedir que tu me ajudes, Senhor, nos meus raciocínios, nas minhas ideias, que eu não fale de mim, que eu não fale movido por qualquer outro sentimento, que não sentimento que seja do Espírito Santo de Deus. Há pessoas aqui que me ouvem, que de alguma maneira essa mensagem vai ser para elas uma mensagem de Deus. Mas isso se o Senhor me ajudar e se o Senhor estiver por detrás de tudo que eu falar. Por isso é que eu me jogo nesse instante nos teus braços, para que tu tenhas misericórdia
não de mim, mas de quem vai ouvir essa mensagem, que ela seja para a glória do Senhor. Amém. Amém. O que foi que levou Jesus a ser crucificado? Veja a pergunta, o que? Eu não estou perguntando quem. O que levou Jesus a ser crucificado? Com certeza, o que levou Jesus a ser crucificado foi a vida vitoriosa que ele viveu aqui na terra. O que levou Cristo à cruz foi exatamente o seu triunfo. Tivesse Jesus vivido uma vida medíocre, ele teria morrido velhinho. Tivesse Cristo negociado com diferentes setores religiosos, se ele fosse um homem de negociações, costurando alianças o tempo inteiro com os diferentes partidos políticos internos do judaísmo, ele não teria sido crucificado. Tivesse Cristo sido simpático ao luxo dos ricos, tivesse ele sentado e gostado da ostentação dos poderosos, tivesse Cristo lidado bem com os tapetes felpudos do poder, ele não teria sido crucificado. Ele foi crucificado pela vida que viveu. Tivesse ele optado pelo exercício do poder religioso a partir da autoridade, do autoritarismo, Jesus não teria sido crucificado. Inclusive, ele poderia ter mobilizado o exército, ter preparado os 12 apóstolos para que fosse legitimamente uma brigada, fosse um grupo guerrilheiro, um grupo terrorista. Ele poderia. Por que ele foi crucificado? Porque ele tomou um outro caminho. Por que Cristo foi crucificado? Essa pergunta insiste. O que o levou à cruz? Exatamente a sua vida triunfante, exatamente a sua postura, exatamente as opções que ele fez. Um homem que apreciava a franqueza. A fala de Jesus sempre foi sim, sim, não, não. Um homem que viveu uma vida simples, preferindo a convivência com as pessoas simples ao pedantismo intelectual e ao cerimonialismo dos religiosos. Então, essas opções de vida que Jesus fez, é óbvio que estavam mexendo numa caixa de marimbondos. É óbvio que ele estava mexendo desestabilizando poderes. O que o levou à cruz foi exatamente o estilo de vida que ele optou, a sua vida, o seu triunfo, sua vida conspirou contra ele mesmo, porque a sua vida era uma acusação àquilo que se vivia naqueles dias. Um homem que suportou a fadiga, que viveu as contingências do mundo, sem jamais apelar para poderes sobrenaturais, para ter um grau a mais do que os seus amigos e os seus companheiros e as pessoas que viviam ao seu lado. Nunca. Pelo contrário, ele sempre se dava e sempre se colocava a serviço do outro. Então é óbvio que um homem que não aceitou a bajulação fácil, que não se inebriou com os rasga-sedas, com os elogios, claro que um homem
que soube dosar a sua sabedoria espiritual eterna com a sabedoria popular do povo, do meio onde ele vivia. Claro que um homem que preferiu o perdão ao rigor da lei, um homem que não era legalista, no meio de religiosos legalistas, que buscava reconciliar homens com Deus e aproximar Deus dos homens. Jesus mostrando, inclusive, que todo aquele edifício religioso que tinha sido montado em cima de sacrifícios, de derramamento de sangue, de todo aquele ritualismo judaico que tinha sido levantado através dos séculos, e ele desmonta tudo isso com a pregação da graça e mostrando que Deus é Pai, que Deus não quer sacrifícios, mas Deus quer misericórdia. É óbvio que esse tipo de pregação, esse tipo de postura, esse tipo de vida que ele viveu ia atrair a rejeição ostensiva daqueles que iam se sentir ameaçados pela presença de Jesus. Então a pergunta que nós fazemos é: o que Jesus fez? Qual foi a sua postura que o levou à cruz? E eu estou respondendo para vocês. Foi exatamente o fato dele ter sido o mais nobre de todos os homens, o mais digno de todos os judeus, o mais verdadeiro de todas as manifestações divinas que nós já tivemos na terra. E por causa disso, a ira, a rejeição, o ódio das pessoas se levantaram de uma maneira tal. Ira, ódio, rejeição, uma série de fatores que, de alguma maneira, serviram para condenar Jesus à cruz do Calvário. Então, o texto que eu li para vocês é o final de uma vida triunfante, de uma vida gloriosa, de uma vida bonita, de uma postura de vida que invariavelmente, vivendo com aquela radicalidade com que ele viveu, só podia, no meio em que ele viveu, atrair o ódio e a condenação dessas pessoas. O texto é muito interessante, porque mostra que Jesus está nos ritos finais. Já é meio-dia, já se passou a madrugada. Jesus deve ter sido preso por volta das 11h30, meia-noite, e aqui já é meio-dia. Pilatos está obviamente aborrecido, importunado. Ele foi tirado do seu sono. E do texto, que é o rito final, até que Pilatos entrega Jesus para ser crucificado pelos soldados romanos, eu acho que nós podemos tirar algumas coisas que são muito bonitas, que servem para nós. Eu acho que nós podemos, de alguma maneira, olhar para esse texto, fazer algumas perguntas para nós, de como é que Jesus enfrentou esta hora. Ora, um homem que vem de uma vida tão linda, um homem que vem cuja existência é o motivo pelo qual ele está sendo crucificado. Não porque fosse um bandido, não porque fosse uma pessoa, entre aspas, esquisita. Ele está sendo julgado pela sua nobreza, pela sua grandeza. Um júri, um tribunal que se reúne de madrugada ao arrepio da lei, que não tem testemunhas, que não tem advogado, em rito sumário, apressado,
Nós lemos na semana passada, aqui quando a gente leu no capítulo 18, a pressa que os judeus estavam de que Jesus fosse crucificado antes da Páscoa. Estavam apressados, que a coisa tinha que acontecer logo. E aí, é interessante porque Pilatos está obviamente aborrecido. Eu falei a semana passada que o grande problema de Pilatos não é que ele fosse covarde. Porque geralmente a gente diz que Pilatos foi muito covarde, ele hesitou demais, ele não soube se posicionar, Mas eu acho que mais do que isso, quer dizer, ao contrário de ser um covarde, eu acho que Pilatos viu essa questão de Jesus como uma coisa tão pequena, tão insignificante, tão ridícula, que ele não queria gastar o tempo dele, ele achava que era uma perda de tempo. Mas os judeus estão insistindo, e Jerusalém é um barril de pólvora. Jerusalém era um barril de pólvora. Era uma cidade, como sempre foi, Jerusalém sempre foi uma cidade à beira de uma explosão. E os romanos estavam dominando Jerusalém nessa época. Pôncio Pilatos é o procurador de César. E ele vê que a situação está se tornando uma situação cada vez mais tensa, a coisa não arrefece. Ele diz, olha, eu quero soltar na Páscoa, eu quero dar um indulto de Páscoa para um dos bandidos. Então vamos fazer o seguinte, vamos soltar Barrabás ou Jesus. E ele achando que obviamente eles iam preferir Jesus diante de Barrabás, e eles preferem Barrabás. E Pilatos vê que a coisa não muda, que a coisa não diminui, que a coisa não... E aí ele toma a iniciativa de fazer um espetáculo, um cenário, uma espécie de teatro, não com o objetivo de ridicularizar Jesus. Ele queria ridicularizar os judeus. Pilatos não está querendo ridicularizar Jesus, ele está querendo ridicularizar os judeus. E o que ele faz? Coloca uma coroa de espinhos em Jesus, manda Jesus ser flagelado. Flagellum era um chicote de tortura romano que tinha 12 pontas, 12 pedaços de lascas de madeira, de osso, de pedra, em 12 pontas. E eles davam 39 chicotadas nas costas da vítima. Uma espécie de tortura, uma espécie de punição. Então, só para a gente fazer umas contas, se ele levou 39 chicotadas e cada chicotada tinha 12 pontas, foram 39 vezes 12, me ajudam aí os matemáticos, quanto é que dá? Quanto? 468 vezes. As costas de Jesus foram rasgadas, 468 vezes. Alguns sulcos foram aprofundados mais de uma vez, as costas ficaram arrebentadas, bateram no rosto dele, criaram hematomas no rosto dele, deram tapas, bofetes no seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, colocaram um manto, pegaram uma daquelas capas dos soldados lá, um manto de cor roxa, colocaram sobre os seus ombros e deram para ele um pedaço de cana, como se fosse o cetro de um rei. E aí ele levou Jesus para uma espécie de palco que tinha e disse assim: está aqui o rei de vocês, está aqui o homem. Não para ridicularizar Jesus. O que ele estava querendo dizer era ridicularizar os judeus. Vocês, quando querem ter um rei, olha o tipo de rei que vocês têm. É isso que Pilatos estava querendo fazer. E aí desta questão, desse contrapé, é que eu quero tirar algumas lições para que nós possamos pensar juntos, desse momento que Jesus viveu da cruz. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que a dignidade de Jesus em nada foi diminuída.
indignidade dos seus executores. Primeira coisa que eu quero tirar desse texto aqui para nossa meditação hoje à noite: a dignidade de Jesus em nada foi diminuída pela indignidade dos seus agressores. Vejam bem, por mais que Pilatos tenha tentado, ele não conseguiu quebrar com a dignidade de Jesus. Por mais que ele tenha tentado criar um espetáculo ridículo, por mais que ele tenha tentado fazer de Jesus um espantalho, por mais que ele tenha tentado fazer de Jesus um palhaço na sua ópera bufa, por mais que ele tenha tentado de fazer de Jesus uma pessoa menor, ele não conseguiu. Pelo contrário, ele se tornou ridículo. Pilatos se tornou ridículo. E a multidão que gritava crucifica-o, crucifica-o, ficou ridicularizada. Mas a pessoa de Jesus em nada foi diminuída. Tanto que a gente vê pela atitude de Jesus durante todo esse rito e até a cruz, que ele não se perturbou com a baixeza nem dos sacerdotes que gritavam crucifica-o, e nem com o espetáculo que Pilatos tentou criar dele. Ele não perdeu a sua dignidade, não se diminuiu diante da brutalidade de todo aquele cenário injusto que havia sido criado. Não perdeu a capacidade de manter-se sereno diante das acusações infundadas que lhe eram desferidas pelos seus opositores. Isso é que é lindo em Jesus. E é isso que eu quero trazer para nós hoje na cruz do Calvário. Nos momentos que antecedem a cruz do Calvário, que Jesus viveu e Jesus vai morrer com uma dignidade que ninguém conseguiu tirar dele. E é isso que eu quero trazer para você hoje à noite, porque eu acho que é esse o nosso desafio humano, não só de Jesus, é o desafio da nossa humanidade, assim como de Jesus é seu, é meu, que ninguém consiga tirar a minha dignidade. Então eu estava pensando essa semana, o que é viver? O que é na verdade viver? O que é na verdade viver? Viver de verdade é conseguir preservar a nossa dignidade interna diante de lobos vorazes, ferozes. O que é viver? Viver é conseguir preservar a nossa dignidade interna quando nós somos atacados por pessoas indignas, por pessoas menos valorosas, menos dignas. Então, se você consegue manter a sua dignidade interna diante do ataque do lobo, diante do ataque do baixo, você está conseguindo viver. E Jesus conseguiu manter-se com essa dignidade. Aí você diz assim, como que Jesus conseguiu? Diante de bofetes, diante de tapas, diante de acusações, diante de um juiz que estava sendo, no mínimo, injusto e irresponsável com uma vida humana, como é que ele consegue manter-se assim? Sabe como? Eu tenho a ideia, eu penso que Jesus conseguiu manter-se com essa dignidade porque ele carregava com ele um tesouro escondido. Ele tinha com ele uma riqueza escondida dentro dele. E qual era a riqueza que Jesus tinha escondido dentro dele? Por exemplo, por 3 vezes Jesus ouviu de Deus uma mesma frase: Tu és o meu filho amado e o meu coração está muito satisfeito com você. Tu és o meu filho amado e eu tenho prazer em você. Você é o meu filho amado e o meu coração está alegre com você. Ora,
um homem que tem esta frase de Deus escondida no coração: podem outros virem querer roubar a minha dignidade, podem outros querer virem me derrubar, mas se eu sei que Deus falou que eu sou filho amado dele, eu vou resistir e vou atravessar qualquer tentação e qualquer dificuldade. E é isso que eu quero que você tenha no seu coração, mulher. Eu quero que você tenha isto no seu coração, homem, que quando você for atacado do exterior, porque o nosso exterior, o homem exterior, ele pode ser atacado. E a gente vive num mundo que o nosso mundo exterior pode ser atacado. Pode ser atacado por uma frase, pode ser atacado por uma acusação, por uma fala. Nosso mundo exterior é atacado. Pode ser atacado por uma bala, por um tiro, pode ser atacado por um pontapé. Você pode ser atacado no mundo exterior. Mas o nosso desafio e o desafio de Jesus na cruz é se ele ia conseguir manter preservado o homem interior. Porque este eu tenho que guardar. O homem interior eu tenho que guardar. Esse não pode perder-se. Paulo diz isso, que o homem exterior, ele se desfaz, ele sofre. O homem interior, ele depaupera. Ele é atacado, inclusive pelo tempo. O tempo ataca o homem interior. Você sabia que o homem exterior, porque você sabe que o homem exterior, ele tem um inimigo muito grande, que se chama tempo. Que ataca o nosso homem exterior. A máquina vai parando. A coisa pior do mundo é conversar com pessoas assim da idade do Daniel, do pastor Mário, porque o assunto é um só. E colesterol? E DHL? E a pressão? Eu ainda não cheguei nessa idade. Vai demorar ainda, vai demorar bastante. Mas porque o homem exterior, a máquina vai parando. Ele sofre o ataque do tempo, das pessoas, do mundo. É como se houvesse uma ferrugem que nos destrói por fora. Essa ferrugem é o tempo, são as pessoas, são as acusações, são as decepções, são as mágoas, são as injustiças. Estão nos atacando exteriormente. Mas nós precisamos preservar o nosso homem interior. E Jesus, isso que é lindo em Jesus, que ele está aqui, estão batendo nele, estão chicoteando as costas dele, estão fazendo dele ridículo, mas ele se mantém com uma dignidade, com uma altivez, com uma serenidade que irrita, que perturba ainda mais os seus executores. Não conseguem chegar nele. Só chegam na casca, mas não conseguem chegar nele. E é isso que eu quero que você, mulher, tenha. Que os ataques, as decepções, as dores que você tem no seu casamento, no trabalho, na sua vizinhança, não sejam suficientes para roubar você, porque esta frase, tu és o meu filho amado, em quem o meu coração está satisfeito, não é só de Jesus, não, essa frase é sua. É sua. É para você, Raimundo, é para você. Bruna, é para você. José, é para você. André, é para você. Felipe, é para você que está aqui hoje. Raimundo. Essa frase é sua. Tu és o meu filho amado. E com esta frase, você pode enfrentar os ataques dos lobos, do tempo, da ferrugem. E que não vai chegar no homem interior. Porque você tem uma dignidade que foi preservada em Deus.
Então eu tenho um conselho para você hoje de manhã, hoje à noite. Viva de tal maneira que a indignidade dos outros nunca seja suficiente para destruir com a sua dignidade. Viva de tal maneira que o exterior ferido não signifique um coração abatido. Viva de tal maneira que, se alguém tentar destruir você, ele próprio é quem vai passar por ridículo. Porque quem tenta destruir um homem ou uma mulher que tem dignidade de Deus, acaba fazendo papelão de si mesmo. Quem tenta fazer um teatro daquele homem e daquela mulher, cujo coração está ciente de quem é em Deus, acaba sendo ferido por si próprio. Eu acho que é isso, acho que a vida é isso. Porque muitas pessoas às vezes falam para mim assim, o diabo e o mundo estão querendo matar, roubar, destruir, etc, etc. E eu concordo, estão mesmo. Eu acho que essa frase, inclusive, é bíblica. Que o diabo está querendo matar, roubar e destruir, a gente fica pensando o quê? Acho que o diabo está querendo matar, roubar e destruir para que você seja menos do que um homem. E aqui é óbvio que nós temos que colocar as mulheres menos do que uma mulher. Porque quando Pilatos diz assim, eis o homem, o que ele está querendo dizer é que, olha ao que eu reduzi o homem de vocês. Olha aqui o rei de vocês, olha o tamanho dele. Olha como o rei de vocês é ridículo. César é poderoso, mas olha o rei dos judeus como ele é. Um maltrapilho. Olha quem é o rei dos judeus. Olha aqui a quem eu reduzi, menos do que um homem. E eu acho que tem isso mesmo. Eu acho que a nossa sociedade, o mundo que nós vivemos, querem nos reduzir a menos do que homens, a menos do que mulheres. Eu acho que a grande luta nossa é essa. Como é que eu preservo o meu interior? Como é que eu me preservo para que nos ataques que me rodeiam o tempo inteiro, seja de Pilatos, seja do Caifás, seja da sociedade, seja do que for, não me tirem a dignidade de ser um homem. Menos do que um homem não podemos ser. E aí eu acho assim, por exemplo, o capitalismo selvagem. Esse capitalismo selvagem, que põe o homem como uma peça de uma linha de montagem. Quem é o ser humano? Ele é mais uma peça da linha de montagem da fábrica. Aliás, essa denúncia foi do Charlie Chaplin, Carlitos, ainda na época do cinema mudo. Tem uma frase famosíssima dele. Máquina não sois, sois homens. Isso é uma frase do Carlito, do Charlie Chaplin. E está certa. Então há sim um sistema econômico, existe sim um sistema econômico que quer nos reduzir a menos do que homens. Há sim um sistema religioso que quer nos roubar da nossa dignidade humana. Existe sim um sistema ideológico que quer nos transformar em consumidores. Quem é você? Você é um consumidor, você é um cliente, você não é gente. É aquela história do cara que estava em crise, que diz, olha, eu estou numa crise danada. Por quê? Porque eu fui no hospital, só me chamaram de paciente. Fui na loja, me chamaram de cliente. Fui no clube, me chamaram de sócio. Fui na igreja, me chamaram de membro. Eu quero ser gente. Quero ser alguém. Quero que alguém me chame pelo nome. Estão me roubando a minha dignidade. Existe sim, inclusive a mídia, televisão. Existe um processo de imbecilização das pessoas, que é para roubar as pessoas da sua dignidade humana. Esses programas de televisão
que são emburrecedores, que são emburrecedores do ser humano, é para roubar esse homem interior que você está querendo preservar, você está querendo segurar ele. E essas músicas aí, é o tchan, funk, rebolation, techno music, novela, é um processo de emburrecimento em que as pessoas são menos do que gente, são menos do que pessoas, roubadas da sua capacidade de serem gente, de reagir. Então o que Pilatos está fazendo com Jesus? Ele está torturando, ele está batendo, ele está ridicularizando Jesus, não porque ele tem alguma coisa contra Jesus, que Jesus para Pilatos é ninguém, é nada. Qual é o grande interesse de Pilatos em bater e ridicular Jesus? Ridicularizar com os judeus e dizer o seguinte: eu transformei o rei de vocês em, olha nisso aqui que eu fiz. Menos do que gente. Então, sobretudo, preserve seu coração. Preserve a dignidade de quem você é como pessoa. Mas existe uma outra coisa aqui no texto que me chama muita atenção, que é o diálogo de Jesus com Pilatos. Porque e aqui eu preciso dar uma explicação para vocês de novo, porque senão tem muita gente que não estava aqui a semana passada e eu vou perder vocês. Os romanos, eles eram imperialistas e dominaram o mundo antigo inteiro. O Império Romano foi um dos mais vastos impérios de todos os tempos. Ele dominou o mundo antigo inteiro. O mundo antigo inteiro estava debaixo do Império Romano. Como eram muitas culturas, povos diferentes, e Roma queria mantê-los todos em paz, e tinha uma política que se chamava de Pax Romana, PAX em latim, Pax Romana, que era a paz de Roma. Então, a política deles era o seguinte: nós vamos respeitar as culturas locais. Eles respeitavam as culturas locais. Romano dominava. Se você era adorador de Javé, ou de Jesus, ou de quem quer que seja, ou de Júpiter, ou de Krishna, ou de quem quer que seja, os romanos não tinham nenhum problema. Eles respeitavam a religião e a cultura daquele povo. Mas para manter a paz, eles eram absolutamente intolerantes com qualquer tipo de insubordinação civil. Qualquer transgressão da lei civil, eles mandavam crucificar. Então, a cruz de Cristo, inclusive, foi um evento banal. Isso aqui, teve uma época, tem um historiador que relata que uma certa vez houve uma insurgência de escravos que os romanos mandaram crucificar, que faltou cruz, não tinha madeira para fazer cruz. E tanta gente que eles mandaram crucificar, não tinha madeira para fazer cruz. Porque eles eram intolerantes com qualquer tipo de insubordinação civil, motim, rebelião, não aceitavam qualquer transgressão da lei. E o impasse que está aqui é esse: que Pilatos não vê razão para crucificar Cristo, porque Cristo não infringiu uma lei romana. Cristo infringiu uma lei local, religiosa. E a lei religiosa dos judeus era matar por apedrejamento. E como Pilatos estava pouco se lixando para Jesus, Pilatos diz: olha, resolve vocês aí, mata ele. Vocês querem matar? Mata. Mas os judeus não queriam matá-lo. Os judeus queriam, eu acho que tem a ver, já já eu vou mostrar isso,
com a percepção que eles tinham de que um homem iria morrer em nome de toda a nação. Eles conheciam as Escrituras, eles estavam com medo das Escrituras, e eles queriam jogar a batata quente nas mãos do Pilatos. Mata você. Se Pilatos mata, é cruz. Se os judeus matam, é apedrejamento. E ficou esse impasse. Quem é que mata? E os judeus estão dizendo, crucificam. E ele está dizendo, olha, eu não vejo razão. Olha o rei de vocês. Eu vou crucificar um rei desse? Olha o que é o rei de vocês. É um mulambo, é um resto humano. Isso aqui não tem nem como eu mandar crucificar um homem desse. Porque ele, olha a cara dele. Ele parece um cordeiro que foi morto. O aspecto dele é de um cordeiro. Como é que eu vou matar um homem desse? E os judeus estão dizendo não. Embora ele tenha dito que é filho de Deus, o grande crime dele é que ele se diz um rei. E quem diz que é rei não é amigo de César. Está transgredindo a lei romana. E nesse joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá, Pilatos, quando vê que os judeus estão insistindo que Jesus morresse, Pilatos vai a Jesus, e eu fico imaginando, o tom de voz que eu imagino de Pilatos, quando falou com Jesus, deve ter sido assim, cara, quem é você? Quem é você? E Jesus não diz nada para ele, fica calado. Calado. Pilatos, quem é você? O que está acontecendo? Aí Pilatos diz assim, você ousa não me responder nada? Não sabe que eu tenho autoridade para mandar matar você ou lhe soltar? Aí Jesus diz uma frase para Pilatos. Ele diz assim, nenhuma autoridade terias se do alto não tivesse sido dada a você. Porque Paulo diz lá em Coríntios, 1 de Coríntios, que toda autoridade é constituída por Deus. Alguns acham que esse versículo é a mesma coisa, não é? Quando Jesus diz, nenhuma autoridade tu terias, se do alto ela não teria sido dada por ti, se do alto não tivesse sido dada a ti, aqui tem uma acusação sutil de Jesus para Pilatos. O que Cristo está querendo dizer para Pilatos aqui é o seguinte, é que você está se comportando do jeito que você está comportando, porque os sacerdotes que você está querendo fazer ridículo deles, na verdade, têm autoridade sobre você. Que era uma coisa horrorosa para um procurador romano, imaginar que um sacerdote judeu tivesse autoridade sobre ele, que quem tinha autoridade lá era Pilatos e não os sacerdotes. Mas Jesus diz assim, eles estão acima de você. Como é que eu sei que é isso que Jesus está querendo dizer para Pilatos? Pela frase seguinte, quando Jesus diz, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Que não Cristo está dizendo o seguinte para ele, Pilatos, você acha que tem autoridade? Pois deixa eu lhe dizer. Mais autoridade tem o sacerdote que está te manipulando. Aliás, o pecado do sacerdote que te manipula é maior do que o teu. E é verdade isso. O pecado dos sacerdotes que entregaram Jesus para Pilatos era maior do que, era o mesmo pecado, mas era maior. Por que era maior? Porque Pilatos é um ignorantão. E os sacerdotes sabem o que estão fazendo. Então, aqui tem uma lição espiritual impressionante.
Um agnóstico que não sabe o que está fazendo, quando faz o mal, é menos culpado do que um religioso que sabe o que está fazendo e faz o mal. Eu ia dizer assim, mas eu acho que eu não vou dizer, não. Não, eu vou dizer. Um ateu que não sabe nada de nada, um não religioso que não sabe nada de nada, quando comete um mal, o mal desse não religioso é menor do que o mal praticado por um religioso que sabe. Então é melhor ser ateu a ser religioso, se você não quiser levar as coisas de Deus a sério. Se você não quer levar as coisas de Deus a sério, é melhor nem ser, porque a condenação é maior. Então, tem um jogo entre Pilatos e os sacerdotes, e tem Jesus. Tem um jogo entre Pilatos e os sacerdotes e tem Jesus. E Jesus mostrou que estar em desvantagem não significava que os algozes dele, os carrascos deles, eram mais dignos. Pelo contrário. Pilatos, você não teria nenhuma autoridade para fazer o que você está fazendo se os judeus não tivessem lhe entregado essa autoridade. Portanto, os judeus e Pilatos estavam debaixo do mesmo pecado, só que os judeus tinham uma gravidade maior do que Pilatos. Agora, é interessante que os dois têm autoridade, mas eles não são dignos. Cada qual é pior do que o outro. Isso nos deixa uma lição importantíssima, que eu acho que nós precisamos ter na vida. Que a autoridade não é necessária e imperiosamente sinônimo de dignidade. A autoridade não é necessária e imperiosamente sinal de dignidade. Não é. Uma pessoa ter autoridade não significa que ele é digno. Então deixa eu dar uma coisa bem comum. Tem um juiz que está sentenciando um réu. O juiz tem autoridade e o réu não tem autoridade. Quem é mais digno? É o juiz ou o réu? Depende. A autoridade do juiz por si só não dá a ele dignidade nenhuma. Pelo contrário, se o juiz está sendo injusto, o réu é mais digno do que ele. Se o réu é injusto e o juiz é justo, então o réu é mais indigno. A autoridade em si não representa nada. O que representa é a dignidade que nós temos interna. E isso eu digo porque eu acho que é muito importante, porque no mundo que nós vivemos hoje, está todo mundo querendo o primeiro lugar. Todo mundo querendo ser o campeão, todo mundo querendo estar na frente dos outros. Mas estar na frente dos outros sem dignidade não representa nada. Absolutamente nada. Sentar na primeira cadeira, ter o primeiro posto e não ter dignidade não representa nada. Pilatos, você não é digno de nada. Pelo contrário, os judeus estão te manipulando. Você não teria nenhuma autoridade se os judeus não estivessem te manipulando. E o pecado dos judeus ainda é maior do que o teu. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes na vida nós nos vemos numa situação em que o outro está numa posição de autoridade e a gente se sente diminuído só por causa da autoridade. Não se sinta diminuído por ninguém que tem mais autoridade do que você, só por causa da autoridade, do título, do posto, de nada, porque a dignidade de cada um de nós é maior do que qualquer posto, do que qualquer título, do que qualquer diploma na parede, do que qualquer coisa. Esses dias me indicaram
a biografia, para eu ler a biografia de Jack Welch, que foi o ex-presidente da General Motors. Você precisa ler. Eu digo, não vou ler. Por quê? Eu digo, porque tem livro que eu não leio e não gosto. Aí eles perguntaram, por quê? Eu digo, pelo seguinte, cara, eu não tenho muita atração por livros de pessoas que ficam me dando lição de moral e me ensinando a vencer na vida, e como eles são os campeões dos campeões, de gente que nasceu com um berço esplêndido. O cara estudou as melhores universidades americanas, estudou em Harvard, estudou em Yale, era amigo de não sei quem, era sobrinho de não sei quem, era apadrinhado de não sei quem, e chegou a ser o presidente da GM. Tá legal, ótimo, mas não me diz muito. Isso não me diz muito. Eu prefiro ler a biografia da Marina Silva. Essa eu gosto de ler. E com 17 anos era analfabeta, e foi alfabetizada pelo Mobral. Eu prefiro a história do Nelson Mandela. E ler a autobiografia dele, como eu li em inglês, que eu achei uma das coisas mais fantásticas que meus olhos já pousaram. Que passou 27 anos na cadeia. Que a primeira vez que viu o filho, tinha 21 anos de idade. Primeira vez que ele viu um dos filhos dele, o menino tinha 21 anos de idade. Essa eu quero. Por que você gosta desse tipo de biografia? Porque eu gosto de ver a autoridade, o que está em desvantagem, manter uma dignidade que o torna superior ao que está na autoridade. Eu gosto disso. Eu gosto de ver o vencido ser maior do que o vencedor. Eu gosto disso. Quando o vencido é maior do que o vencedor. Que estão lá os sacerdotes e está Pilatos, e tem todo o esquema e a estrutura de poder montado, mas quem é o mais vencedor? É o vencido. É o que apanhou. É o que tem coroa de espinho na cabeça. É o que está com as costas todas rasgadas, com 468 chicotadas. Esse que é o vencedor, porque ele tem uma dignidade, tem uma grandeza, que não depende de posto, que não depende de estrutura de poder, que não depende de estrutura que o alavanca para coisa nenhuma. É ele e ele só. Às vezes eu vejo isso aqui na igreja. Vez por outra acontece. Desses dias aconteceu comigo. O rapaz chegou para mim e falou, pastor, sou motorista, um grande executivo de uma multinacional. Ele senta no banco traseiro, pastor, ore por ele. É um homem tão necessitado. Sabe o que eu faço? Eu conspiro na hora do programa de rádio, dizer, o senhor permite? Ele pode ligar. E aí eu coloco para ele ouvir a sua mensagem, porque ele precisa. Vejam, tem estrutura social de poder, um é mais poderoso do que o outro. Mas o que está na escala inferior da estrutura social é superior ao que está sentado no banco traseiro. Por que ele é superior? Porque ele tem uma riqueza que o outro não tem. Aconteceu aqui também com uma senhora, uma jovem senhora, passadora de roupa. Pastor, eu estou passando roupa, a minha patroa, mulher necessitada, carente. Veja, só em fazer esse tipo de análise, já mostra como a balança social não foi suficiente para anular a dignidade da passadora de roupa. Ela é superior à patroa.
O vencido é maior do que o vencedor. O que está debaixo da sentença é maior do que o que executa a sentença. A vitória da cruz qual é? É que aqueles homens que pensaram que estavam reduzindo Jesus a nada, estavam na verdade mostrando a grandeza daquele que estava por baixo, e este é que é o vencedor. E aí a gente entende as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos. A gente entende como é que a lógica do reino é diferente. Eu vou terminar. Como é interessante a gente prestar atenção na vida de Jesus. E o terceiro ponto que eu quero mostrar da minha pregação é que, às vezes, nós não somos senhores das nossas escolhas. E mesmo quando nós não somos senhores das nossas escolhas, isso não significa que nós estamos à mercê de um destino implacável. Porque, na verdade, Jesus aqui não é senhor das suas decisões nenhuma mais, ele é preso. Os outros é que guiam a vida dele, dirigem a vida dele. E tem aquela coisa, né? Para onde é que a vida vai me levar? Tem a música do Chico Buarque. Roda mundo, roda gigante. Às vezes a gente quer no nosso destino mandar, mas eis que vem a roda viva e leva o destino para lá. Roda mundo, roda gigante, roda peão, e tudo rodou num instante nas rodas do meu coração. A gente quer no nosso destino mandar, mas não manda, outra que manda. E os eventos se desenrolam. O único diálogo que tem é Jesus com Pilatos. E Jesus não fala mais nada. Jesus só vai falar de novo quando ele estiver na cruz. Quem capitaneia a vida de Jesus agora são soldados, carrascos, é Pilatos. Mas vejam, o sumo sacerdote, o líder religioso, que começam a tanger a vida de Jesus, não significa que Jesus está à mercê de um destino implacável. Isso que eu quero dizer para você. Porque às vezes a nossa vida vai por caminhos que a gente não sabe, que a gente não tem controle. Isso aqui é um negócio que eu quero corrigir a cabeça de vocês. Eu vejo isso muito em igreja evangélica, vejo muito em curso de estímulo, de RH, capacitação de RH em empresas. Quando vão fazer curso de RH, sempre convidam um cara de neurolinguística, cara estimulador. E aí eu ouço muito esse tipo de coisa. Tem também muito em igreja evangélica. Sabe a frase do tipo? Você é dono do seu destino. Tome as rédeas da vida nas suas mãos. Não aceite ser controlado por ninguém. Isso tudo não faz o menor sentido. Claro que nós não temos as rédeas da nossa vida nas nossas mãos, sempre. Claro que nós não temos sempre. Que vem a roda viva, e a gente quer no nosso destino mandar, mas chega a roda viva e nos leva para lá? Claro, acontece com todos nós. Ninguém tem as rodas da vida nas mãos sempre, as rédeas da vida nas mãos. Ninguém tem a vida, e de Jesus também não. A partir de agora, ele obedece, ele está manietado. Vai para aqui, vai para lá, sente, come, não come, bebe, não bebe. Ele está nas mãos dos outros, e assim somos nós. Nem sempre a nossa vida somos nós que ditamos, outros ditam por nós. Você que é pai, sabe disso. Seu filho toma uma decisão e você muda a sua vida. Você que é filho, sabe disso. Seu pai e sua mãe tomam uma decisão, muda a sua vida. Você tem que mudar de colégio, tem até que acabar o namoro. Que seu pai resolveu ir para não sei para onde. Você disse, minha filha, eu tenho que acabar o namoro com você. Por quê? Não, porque agora eu vou morar lá na China. Mas por que você vai morar? Porque meu pai aceitou um emprego, eu não sou dona da minha vida, é meu pai que controla. E a gente é criança dizendo assim, um dia eu vou ser dono do meu destino.
Eu já vi briga de marido e mulher que o marido diz assim para a mulher: meu pai e minha mãe não mandaram no meu nariz, você não manda. Quem manda sou eu. Papo furado. Você obedece. Você é alocado de um setor para outro da empresa e você não tem nada a dizer. Chega o seu patrão e diz assim: olha, nós vamos lhe transferir para o setor tal. E você obedece. Você trabalhava de 7 às 9, de 9 a não sei quanto, agora você vai trabalhar de 6 às 8. Mas não. Veio ordem de cima, aceita ou pode passar no RH e pegar seu FGTS. Não, aceita. Então essa história de dizer, eu mando, eu tenho as rédeas da minha vida nas mãos, ninguém tem, nem Jesus teve. Mas isso não significa que você é réu de um destino implacável. Não. E a gente passa a vida inteira pensando no dia que a gente vai ter o destino da vida nas mãos. Mas não tem. E aí quando fica velho? Fica velhinho mesmo? Aí é que você não tem mesmo. Você não pode mais comer o que quer? Eu queria comer isso. Não. O médico disse que você não pode mais comer isso. Mas eu quero. Não pode. Quero viver. Não, agora você vai viver com a sua filha lá de Itu. Não, mas eu não gosto de Itu. Mas agora, velhinho, você tem que ir para Itu. E aí você vai para Itu. Não tem para onde ir. É assim a vida. Nós não somos donos do nosso destino. Sempre. Bom colocar essa palavra sempre. E a vida é assim. Perdi meu emprego. Por quê? Porque a Varig quebrou. Eu era funcionário da Varig. Quebrou. Estou desempregado. Pastor, tem alguma coisa a ver comigo? Não tem nada a ver com você. Tem a ver com a Varig que quebrou. Você era funcionário do Citibank. Explodiu a bolha imobiliária mundial. O Citibank teve problema e você foi despedido. É funcionário da GM. Você não tem dono do destino. Não tem nada a ver com você. Você diz, por que aconteceu isso comigo? Porque a vida é assim. Vai para ali, vai para acolá. Aí você diz, se eu não tenho controle da vida, o que eu tenho? Sou dono das minhas emoções? Também não. E nenhum de nós é dono das nossas emoções. Estou tão chateado. Tem alguma coisa errada comigo? Está assim chateado? Claro que não. Você não é dono das suas emoções, ninguém é. Vamos fazer um teste aqui, se você é dono ou não das suas emoções? Quando eu baixar minha mão, eu quero todo mundo chorando. Vamos lá? Atenção, presta atenção, hein? Por que você não chorou? Porque você não é dono das suas emoções. Mas se o telefone celular seu agora tocar e você receber uma notícia terrível, você começa a chorar. E é de uma hora para outra. Você fala, como é que nesse instante eu estava rindo de uma piada besta do pastor Ricardo e agora eu estou chorando? Porque você não é dono das suas emoções. Se você está chateado, triste, abatido, arruinado porque alguma coisa aconteceu que você não tinha controle, não fique triste, não fique abatido, a mais ainda. Porque nós não somos donos das nossas emoções e nem sempre nós somos donos das nossas escolhas. E o que a gente leva na vida? O que o Senhor pode me prometer, então, em nome do Evangelho? Eu não posso prometer que ao você me ouvir, você vai agora viver um processo de vida encapsulado dentro de uma cápsula de aço que nenhum mal vai lhe acontecer mais. Eu não posso lhe prometer isso. Eu não posso lhe prometer que se você me ouvir, você vai ser brindado com uma vida feliz e cor-de-rosa. Eu não posso lhe prometer isso. Eu não posso prometer que se você servir a Deus, você terá uma sorte diferente da sorte de Jesus. E como é que eu enfrento a vida? Você enfrenta a vida olhando para Jesus e vendo qual era o recurso que Jesus tinha para enfrentar os momentos em que ele estava debaixo de profundo estresse, de profunda luta, e ele sendo a nossa inspiração e sendo a nossa meta e o nosso alvo e o autor e consumador da nossa fé, o que a vida trouxer para nós de bom ou de ruim,
seja o que for, nós podemos enfrentar, certos de que os valores do Evangelho, desta Bíblia que eu estou segurando na minha mão, e a vida de Jesus como inspiração, e o poder do Espírito dele que vive em mim, serão capazes para eu enfrentar qualquer circunstância da vida e sair lá na frente mais do que vencedor em Cristo Jesus o Senhor. Eu acredito nisso. Jesus sabia, na hora em que ele estava enfrentando essa dificuldade tremenda, esse momento terrível, ele tinha recursos para enfrentar esses momentos. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. João 3, 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. João 5, 20. O Pai ama o Filho e mostra a ele tudo o que faz. João 5,37, o Pai me enviou e ele mesmo dá testemunho a meu respeito. João 10,30, eu e o Pai somos um. E Jesus diz na oração sacerdotal de João capítulo 17, assim como eu e o Pai somos um, para que vocês sejam um comigo, para que nós sejamos um com o Pai. Ora, se eu tenho essa certeza comigo, eu posso enfrentar a vida com tudo que ela tiver, certo de que eu posso atravessar, igual como um capitão de um navio atravessa o mar tormentoso, certo de que ele vai chegar ao porto seguro. Assim como o aventureiro que não tem picada na mata, sabe se orientar no meio do matagal escuro, certo de que ele vai chegar na trilha certa. Você pode, com qualquer que sejam os caminhos que a vida esteja levando você, com Jesus você pode atravessar qualquer tempestade, certo de que você vai ser vencedor nessa tempestade, porque Cristo está conosco. Pai bendito, ajuda-nos sempre a nos apegarmos com fé, com confiança a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, o Filho de Deus, aquele que manifestou a sua face a nós. Te conhecemos, ó Pai, porque vemos Jesus, conhecemos Jesus. Se alguém ouvindo esta programação e ainda não teve essa percepção, ainda não se abriu os seus olhos para esta verdade tão maravilhosa que é Jesus, que possa, Senhor, nessa manhã ter um encontro contigo e ser envolvido pela sua graça tão maravilhosa. Rogamos a Ti, Senhor, que cada ouvinte que está sintonizado com esta programação seja alcançado por essa graça, pela sua bênção, que o Senhor cuide das suas angústias, dos seus dramas internos, que sejam sarados nas suas feridas, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.